teve movimentação importante envolvendo o nome de Gerson, e isso já acendeu o radar da torcida rubro-negra. Depois de algumas especulações sobre o futuro do jogador, surgiu uma interação que deixou todo mundo ligado. Gerson curtiu um comentário de um torcedor pedindo para Leila Pereira ir buscá-lo no aeroporto, como se dissesse, "Tô pronto para voltar". Isso, claro, causou um alvoroço, principalmente entre os palmeirenses, que ficaram empolgados com a possibilidade. Mas do lado do Flamengo, essa história reacende uma outra discussão. Se o Coringa realmente está disposto a retornar ao Brasil, será que o Mengão vai cruzar os braços e deixar ele ir para um rival direto? Gerson nunca escondeu que o Flamengo foi o clube onde ele viveu o melhor momento da carreira. Desde que saiu, lá atrás, para o Olympique de Marselha, ficou claro que ele não queria deixar o rubro-negro. Foi uma saída com gosto de despedida forçada. E mesmo quando voltou da Europa para o Zenit, parecia que o plano nunca foi fixar raízes na Rússia. Então, quando um jogador desse nível dá sinais de que quer retornar ao Brasil, o mínimo que se espera é que a diretoria do Flamengo entre no jogo, ainda mais com o histórico e o carinho que ele tem pelo clube. Só que a coisa não é tão simples assim. Existe uma questão mal resolvida nos bastidores: o relacionamento entre o pai do Gerson e a diretoria do Flamengo. Ali ficou uma rusga, um desgaste. Nas últimas negociações, houve atrito, troca de farpas, clima ruim nos bastidores. Teve até dirigente se referindo ao pai do jogador de forma pejorativa, o que acabou minando qualquer chance de renovação ou de entendimento naquela época. Mas será que, agora, com o tempo passado e com o cenário mudando, não seria a hora de colocar os interesses do clube acima de qualquer vaidade pessoal? A torcida já mostrou que aprova a volta. Nas redes sociais, os rubro-negros se dividiram entre a esperança e a indignação com a possibilidade de ver o Gerson vestindo a camisa de outro gigante brasileiro. E não dá para negar, Gerson no Palmeiras seria uma baita adição ao elenco deles. Um jogador com a técnica, a força física e a leitura de jogo que o Coringa tem pode ser decisivo em qualquer campeonato. Então, mais do que uma questão de mercado, isso vira também uma questão estratégica. O Flamengo vai deixar um ídolo reforçar um rival direto na disputa por títulos. Enquanto isso, no campo e bola, teve notícia boa. Saúl Ñíguez, que vinha sendo poupado por causa de dores no tendão de Aquiles, treinou normalmente com o grupo e deve estar disponível para o próximo clássico contra o Botafogo. A situação do espanhol era acompanhada com atenção porque, nos últimos jogos, ele entrou no sacrifício. Contra o Estudiantes na Argentina, jogou sob efeito de injeção. Contra Corinthians e Cruzeiro, também forçou a barra para estar em campo. Então, ver ele voltando aos treinos com bola é um alívio para o torcedor e, principalmente, para a comissão técnica que conta com ele nesse momento decisivo da temporada. Falando em saúde, outra notícia que merece destaque é sobre Everton Ribeiro. Mesmo fora do Flamengo atualmente, ele continua sendo um nome muito querido pela nação. O meia passou por uma cirurgia delicada na tireoide. Felizmente, o procedimento foi um sucesso. Em vídeo divulgado recentemente, ele agradeceu todas as orações, mensagens e energia positiva que recebeu. Disse que já está se sentindo bem, que não vai precisar de tratamentos adicionais e que, inclusive, já começou a montar um plano de retorno ao futebol junto com os médicos do Bahia. É aquele tipo de notícia que, mesmo fora das quatro linhas, faz a gente sorrir. Porque jogador que respeita a camisa e a torcida do Flamengo, a gente não esquece. Agora, mudando para um tema mais delicado, o volante Alan também foi assunto. Depois de mais uma expulsão boba na partida contra o Bahia, o jogador decidiu procurar ajuda psicológica. A decisão foi bem recebida internamente e mostra a maturidade. Alan reconheceu que tem entrado em campo com a cabeça quente, muitas vezes caindo na provocação dos adversários e deixando o emocional atrapalhar o desempenho. A busca por um psicólogo especializado em atletas é um passo importante para que ele possa evoluir como profissional, encontrar o equilíbrio mental e, claro, parar de comprometer o time com cartões desnecessários. Afinal, talento ele tem. E vontade também. Só falta canalizar tudo isso da forma certa. Por falar no jogo contra o Bahia, ele acabou marcando o início de uma nova preparação no Flamengo. Já com foco total no duelo contra o Botafogo,
o clube começou a se movimentar internamente para não repetir os erros que aconteceram na última rodada. A reapresentação do elenco trouxe boas notícias, principalmente com alguns jogadores importantes voltando aos treinos, e a expectativa é de um Maracanã lotado no Clássico. E por falar em jogos do Maracá, também teve mudança no confronto entre Flamengo e Palmeiras. O duelo, que estava marcado para as 18h30 do domingo, dia 19, foi antecipado para as 4 da tarde. Esse novo horário agradou a torcida. Domingo, 4 da tarde, Maracanã, não tem combinação melhor. É o cenário perfeito para a torcida fazer a diferença, lotar o estádio e empurrar o time do início ao fim. Até porque esse confronto com o Palmeiras promete ser um dos mais importantes da reta final do campeonato. Dois times que brigam lá em cima, dois elencos pesados, dois estilos diferentes. E é nesses jogos que o torcedor faz a diferença. Quando o time sente a energia da arquibancada, a postura em campo muda, a intensidade aumenta, o jogo ganha outra cara. Outra informação importante é sobre a arbitragem dessa partida. A Confederação Brasileira de Futebol decidiu escalar o árbitro com o melhor desempenho do ano, aquele que recebeu as melhores notas ao longo da temporada. A decisão vem depois de uma série de polêmicas envolvendo favorecimentos e erros grotescos. Tem muito clube reclamando, tem muita torcida insatisfeita e o Flamengo não escapa disso. A esperança agora é que, com uma arbitragem qualificada, o jogo seja decidido dentro de campo, sem interferência externa, sem erros comprometedores. Porque quando o apito rouba a cena, o futebol perde. Essa discussão sobre arbitragem ganhou ainda mais força depois das críticas pesadas feitas pelo ex-jogador Neto no seu programa de televisão. Ele foi direto, sem meias palavras, dizendo que o Palmeiras tem sido favorecido sistematicamente e que há um tratamento diferenciado quando se trata do clube paulista. Criticou até o Jornal Nacional por ter dado destaque a Andréas Pereira depois da última rodada, questionando se o mesmo espaço seria dado a jogadores de outros clubes. E jogou no ventilador mesmo, apontando o dedo para Leila Pereira, para os bastidores da CBF e para o comportamento de parte da imprensa esportiva. Foi um desabafo daqueles que fazem barulho e geram debate. E a verdade é que, goste ou não, ele disse o que muita gente tem pensado. A expectativa, agora, é ver como esse clima vai impactar dentro de campo. Será que a arbitragem realmente vai adotar um critério mais rígido e justo? Será que o Flamengo vai conseguir superar tudo isso e conquistar uma vitória contundente no Maracanã? E, claro, será que a novela Gerson vai ganhar um novo capítulo, com a diretoria rubro-negra entrando no circuito para evitar que o Coringa vá parar no rival? A torcida quer resposta. Quer atitude. Quer ver o clube se posicionando de forma firme. Por que jogador do nível do Gerson não aparece toda hora, e se ele realmente quer voltar ao Brasil, o Flamengo tem a obrigação moral de, pelo menos, tentar. Não é só pelo futebol que ele entrega. É pela identificação, pela história, pelo que ele representa. Um jogador que foi símbolo de uma era vitoriosa, que caiu nas graças da arquibancada e que, mesmo longe, sempre demonstrou respeito e carinho pelo clube. Além das questões de campo e bastidores, há um clima crescente de cobrança sobre a diretoria do Flamengo. A nação rubro-negra, cada vez mais exigente, quer ver ações concretas, principalmente quando se trata da montagem e manutenção de elenco. O caso do Gerson é apenas um dos muitos que exemplificam esse sentimento de urgência. E não se trata apenas de emoção ou saudosismo. O torcedor sabe o que o Coringa representa dentro de campo. Ele é o tipo de jogador que dita o ritmo, que desafoga o meio-campo, que marca e cria com a mesma intensidade. É raro ver um volante com tanta capacidade técnica e leitura de jogo, que ainda tem a identificação com o clube. Então, perder um atleta desses para um concorrente direto no cenário nacional seria mais do que um erro estratégico. Seria uma falha emocional e política, que pode custar caro lá na frente. O Flamengo, com todo o seu poderio financeiro, estrutura e visibilidade, não pode mais se dar ao luxo de apenas observar enquanto outros se reforçam. E a possível volta de Gerson se encaixa perfeitamente no projeto de um time ainda mais dominante, que quer não só vencer, mas convencer.
A verdade é que o torcedor está cansado de ver o clube repetir certos padrões, como insistir em manter jogadores que já não entregam o mesmo desempenho ou demorar demais para agir quando uma boa oportunidade aparece no mercado. A situação do Gerson é aquela oportunidade que não pode ser deixada passar. Porque se ele realmente está aberto a retornar ao Brasil, o primeiro passo tem que ser dado pelo Flamengo. Claro que existe o fator extracampo, os bastidores nem sempre simples, e o histórico de atrito entre o pai do jogador e a diretoria. Mas nenhum problema institucional pode ser maior do que o que está em jogo dentro das quatro linhas. É hora de maturidade de ambos os lados. Tanto do staff do jogador quanto dos dirigentes rubro-negros. Resolver mágoas, deixar egos de lado e pensar no que é melhor para o Flamengo. A torcida não quer saber de rusga interna, quer saber se o time vai estar mais forte amanhã do que estava ontem. E nesse ponto, Gerson representa um ganho técnico imediato. Chegaria para ser titular absoluto, sem precisar se adaptar, sem precisar conhecer o clube ou a torcida. Ele já é da casa. Só falta abrir a porta de novo. Enquanto essa novela se desenrola, os trabalhos seguem intensos no Ninho do Urubu. O clássico contra o Botafogo promete ser mais uma batalha dentro e fora de campo. Dentro, pelo que representa em termos de tabela e rivalidade. Fora, pelo clima de pressão que já está sendo criado, principalmente por conta da arbitragem. O histórico recente dos clássicos tem gerado polêmicas, e o Flamengo sabe que não pode entrar em campo achando que vai ser tratado com igualdade. É por isso que cada treino, cada preparação, cada conversa no vestiário importa. O time precisa entrar ligado, ciente da importância de cada detalhe, de cada jogada, porque nessas partidas decisivas, qualquer deslize pode ser fatal. E é aí que o trabalho psicológico também entra em cena. A decisão do Alan de buscar ajuda mental não é apenas individual. É um reflexo de um ambiente mais profissional, onde a parte emocional é tão importante quanto a física e a técnica. O futebol atual não permite mais jogadores que se deixam levar pela pilha do adversário ou que se desconcentram diante de uma pressão. E, nesse aspecto, a atitude do Alan pode inclusive servir de exemplo para outros atletas do elenco. Porque em jogos como Flamengo e Botafogo, ou Flamengo e Palmeiras, o que define o resultado nem sempre é o talento. Muitas vezes, é o equilíbrio. E falando em equilíbrio, o departamento médico do Flamengo também tem papel essencial nessa reta de temporada. O retorno de jogadores como Saúl Ñíguez mostra que, mesmo com problemas físicos, o elenco está sendo cuidado com critério. A comissão técnica tem buscado administrar os minutos em campo, entender o limite de cada atleta e trabalhar para que ninguém estoure antes da hora. Isso é fundamental, porque não adianta ter um grupo estrelado se metade dele está no estaleiro. O calendário é puxado, os jogos decisivos estão cada vez mais próximos e o Flamengo precisa ter todo mundo à disposição, física e mentalmente. Outro ponto que vem sendo observado com lupa pela torcida é a postura da diretoria nos bastidores da CBF. A mudança no horário da partida contra o Palmeiras e a escolha de um árbitro considerado o melhor da temporada são sinais de que algo está sendo feito. Mas ainda assim, há um desejo claro de que o clube se posicione com mais força, que exija respeito, que esteja mais presente nas discussões e decisões do futebol nacional. Porque, nos bastidores, quem não se impõe acaba sendo engolido. E o Flamengo, pelo tamanho que tem, não pode mais aceitar ser coadjuvante nessas mesas de poder. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O futebol carioca vive mais um capítulo de tensão que promete movimentar o mercado e atiçar a rivalidade entre Flamengo e Vasco. Nos últimos dias, rumores começaram a circular nos bastidores sobre a possível negociação de uma das maiores promessas da base vascaína, e segundo fontes próximas ao clube da Gávea, o Flamengo teria conseguido um acerto que deixou a torcida cruz-maltina em polvorosa. A informação ainda não foi oficialmente confirmada, mas a movimentação já gerou um verdadeiro burburinho nas redes sociais e nos corredores do futebol carioca. De acordo com especulações, a joia vascaína, que vinha chamando atenção por suas atuações consistentes e maturidade surpreendente para a idade, teria assinado o contrato preliminar com o rubro-negro. A negociação, segundo comentários de insiders,
teria sido conduzida com muita cautela, mas a rapidez da transação pegou os dirigentes do Vasco de surpresa. A torcida do Clube da Colina reagiu imediatamente, demonstrando revolta e indignação com a situação, acusando o Flamengo de agir de forma agressiva no mercado e de roubar talentos rivais. O clima promete esquentar ainda mais quando o jogador começar a ser relacionado nos jogos do Flamengo. Nos bastidores, comenta-se que ele já estaria sendo preparado para treinar com o elenco principal, e que a diretoria rubro-negra vê na contratação uma oportunidade de ouro para reforçar ainda mais o time em busca dos títulos que o clube almeja. Do outro lado, no Vasco, o sentimento é de frustração. Alguns torcedores e membros da comissão técnica questionam a estratégia de manter jovens talentos sem oferecer condições adequadas para assegurá-los, e há quem diga que a perda da joia pode abrir um debate sobre a necessidade de reformular a gestão da base. Enquanto isso, a imprensa esportiva carioca está a todo vapor, tentando confirmar os detalhes e ouvir declarações oficiais. Os bastidores fervem com especulações sobre possíveis contrapartidas, rescisões e a reação que o caso poderá gerar no clássico entre Flamengo e Vasco, já que a rivalidade histórica entre os dois clubes adiciona uma pitada extra de emoção a qualquer movimento desse tipo. Se a transferência for confirmada, o episódio certamente entrará para os livros como mais uma polêmica marcante do futebol do Rio, alimentando debates sobre ética, mercado e paixão clubística. O que é certo é que o Flamengo, mais uma vez, mostra sua capacidade de atuação estratégica no mercado, enquanto o Vasco precisa lidar com a perda de uma de suas promessas mais promissoras, e a torcida, com a sensação de injustiça. O capítulo ainda está longe de terminar, mas uma coisa é clara, os próximos meses serão quentes no futebol carioca, e a joia vascaína, agora vestindo vermelho e preto, será observada de perto por todos os olhos atentos do Rio de Janeiro. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!